Olá, o Gazeteiro está com a jornalista Rosana Félix. Ela, mais o jornalista Carlos Kolba, falei certinho? Fazem o blog Politicamente, que começou tempos atrás, alguns meses, e já vem esmirilhando a gorduchinha em todos os meios aí que acompanha o trabalho do dia a dia dos blogs do estado do Paraná. Primeiramente, quero parabenizar não só você, Rosana, como também o Carlos, por esse trabalho muito legal, muito bem feito, de profissa mesmo. E até estava falando com o Carlos e ele me passou o seu contato e me passou para que a gente possa conversar, porque você que fez um grande material digno de aplauso e que todos precisam tomar conhecimento e ler. É sobre essa, entre aspas, maracutaia nacional, que é o orçamento secreto. Rosana Félix, boa tarde, muito obrigado por esse nosso contato e a sua participação aqui no meu modesto O Gazeteiro. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, um olá a todos. Eu agradeço aí o seu contato, a participação. E realmente a gente fica muito feliz de ver a repercussão do trabalho também, porque de fato esse foi um trabalho de mais fôlego aí, analisar como os parlamentares paranaenses se comportaram aí na questão do chamado orçamento secreto. Rosana, deixa eu te perguntar. Acompanhando o teu material, que para quem ainda não teve a satisfação de ver no blog Politicamente, foram feitas quatro matérias, né? 4 matérias, foi cada semana, me parece, vocês publicavam o caso do orçamento secreto. E na penúltima aí eu vi a relação dos nossos nobres parlamentares paranaenses na Câmara Federal, que distribuiu dinheiro aí para os seus cupinchas no estado todo. Como é que foi? Foi muito difícil levantar tudo isso, porque o problema, pelo que eu já senti no teu trabalho, foi a falta de transparência. Sim. Como é que é? Então, a questão, né, orçamento secreto, por quê? Né? Porque ele não está, né, de nenhuma forma, não há um banco de dados sobre isso. E é muito curioso, para usar uma palavra bem neutra, né, é muito curioso que o próprio Congresso falou isso. Não há um banco de dados. A gente não pode fornecer ao Supremo Tribunal Federal informações sobre as emendas apoiadas pelos parlamentares, porque a gente não tem esse controle. Então, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, enviou ofício a todos os parlamentares pedindo que ajudassem, né, que fizessem o favor de indicar quais emendas tinham apoiado. Então, foi daí o que resultou disso, né? Uma parte só dos parlamentares, dos congressistas, que enviou ofícios, né, com uma tabela, ou com tabelas, listagens ou textos contando o que tinham apoiado. E mandaram esse calhamaço aí para o Supremo Tribunal Federal. Então, lá no processo que investiga aí o uso, né, o bom uso do dinheiro público no orçamento secreto, lá no Supremo Tribunal Federal, então agora tem lá centenas de páginas de documentos que vamos ver como que o Supremo vai avaliar, né? O que a gente consegue falar é que não é nada transparente, não é nada transparente. Então, se algum congressista vem falar assim, não tem nada de secreto, né? Nenhum político, né? Eu gostaria de convidar para sentar do lado, né, no meu computador, e que a gente fizesse juntos, então, essa análise dos dados para ver se a gente consegue fazer da forma que é necessário investigar as contas públicas, o uso do recurso público, né? Pela tua experiência e o trabalho que você já realiza há algum tempo, né, profissionalmente, nos meios de comunicação, é uma coisa extremamente, assim, até, eu diria, meio que agressiva à comunidade, né, à população do país, porque é muita grana.
vai grana, o deputado destina a uma cidade, depois o prefeito faz licitação, a gente tem acompanhado a licitação de prefeituras lá não sei para onde, com os apadrinhados, os afiliados do presidente da Câmara, que fez negócio de internet. Agora, ontem, o Estadão colocou aí a situação dos carros de lixo, né? Que, meu Deus do céu, você suou muito para fazer? Sim, foi bem exaustivo, né? Porque, imagine, tem lá cerca de 100, mais ou menos uns 100 documentos de PDF. Então, você tem que ir lá no processo, clicar em cada documento de PDF, daí você vai ler o que está escrito. Cada documento desses tem cerca de 10 a 12 páginas, daí você procura o nome do parlamentar para daí ver quais emendas apoiadas. E daí você a maioria absoluta dos documentos está numa forma de imagem, né? Isso quer dizer o quê? Que você não consegue copiar aquilo, você não consegue usar como banco de dados, né? Então, você tem que ver aquilo que está escrito lá e digitar, e anotar para pôr no papel, para pôr numa tabela, para conseguir trabalhar. Então, poucos parlamentares que fizeram de forma mais transparente, digamos assim, salvando tabelas dentro desses documentos, que daí você consegue copiar a tabela, então daí é uma operação mais simples. Você só copia, cola numa planilha e consegue fazer as somas ou aplicar filtros para daí ver nomes de deputados, nomes de cidades, né, do que foi apoiado, qual ministério que veio a verba. E foi bem cansativo, levou uma semana, mais ou menos. Perfeito, Rosana. Pelo que você está contando, sim, uma pessoa que é interessada e busca nos sites oficiais do governo, do Congresso, sei lá onde, uma pessoa que tem pouca facilidade em lidar com essas coisas jamais vai chegar a essas informações, né? Sim, eu levei uma semana de trabalho e eu trabalhei, tenho muitos anos já de reportagem e trabalhei cobrindo gastos dos deputados estaduais aqui do Paraná antes dos diários secretos, né? Quer dizer, antes de ter mais sistemas de transparência na casa. Então, eu sou da época de pegar lá na Assembleia também, né? Alguns documentos que a gente tinha que anotar no papel para daí colocar numa planilha. Então, eu que tenho, assim, uns 15 anos de experiência com reportagem, trabalhando com dados e analisando o gasto dos recursos públicos, né? Então, eu levei todo esse tempo aí para ver esses documentos sobre o orçamento, sobre as emendas apoiadas, né? As emendas de relator. Então, para o cidadão que quer acompanhar só o que o seu deputado, seu senador faz, é praticamente impossível. Até porque isso está no meio de um processo, né? Quer dizer, não está no site da Câmara do Senado, né? Só apareceu também porque há uma ação, houve um questionamento judicial e o Supremo exigiu esses documentos. Vamos vir para o Paraná, se você me permite. Eu tenho aqui a relação que você colocou nessas reportagens que o blog Politicamente publicou, o nome dos parlamentares. E eu vejo aqui que tem até, se você me permite, eu estou falando a grosso modo, como eu visualizei no primeiro momento. Existe uma discrepância, né? Não tem assim você não está contemplando o parlamentar. Você parece que é mais eu sou amigo do presidente, eu vou ganhar mais. Eu sou amigo do não sei quem, do Pacheco, ou do tal lá do presidente da Câmara Federal, eu vou levar mais. O que você percebeu nisso tudo? Porque você vê aqui, por exemplo, o Hermes Pacianello levou 30 milhões. Né? Uma coisa, só até Zé Roberto. Se você me permite. Desses 30 milhões que se levantou aqui por exemplo, o Giacomo, que é um homem que ganha na loteria, uma sorte desgraçada, ele levantou 26 milhões, quase 26 milhões e 600 mil. Você sabe para onde esse dinheiro foi aqui no Paraná? Não, é difícil de saber o caminho do dinheiro, mas antes disso, também, uma coisa que é muito complicada nisso é porque
isso são emendas apoiadas. Então, não quer dizer que o deputado conseguiu todo aquele dinheiro que ele está indicando. Ele Ah, apoiou, né? Ele disse, eu apoio 1 milhão para cá, 5 milhões para lá, eu gostaria de 7 milhões para essa obra. Então, é uma coisa de apoiamento. Daí, para saber se o dinheiro efetivamente foi para aquela cidade, para aquela obra, e daí é mais um caminho mais tortuoso ainda. Alguns parlamentares deram nos seus relatórios ali a nota de empenho, que daí você consegue ver, houve uma nota de empenho, então realmente saiu dinheiro para aquela cidade, para aquela obra. Mas daí acontece também que aquela nota de empenho, você vai ver o valor, é um valor bem mais baixo do que diz que é o valor dessa emenda. Quer dizer, o deputado parlamentar apoiou, né? Pediu assim lá para o relator do orçamento X milhões, pediu para uma cidade, legal, legal, parece assim só uma conversa de compadres, né? Mas, na verdade, aquilo lá parece que foi apoiado, mas efetivamente não é aquele dinheiro que foi para a cidade. Então, aí que está outro ponto a ser discutido a respeito desse orçamento secreto, que tem gente que defende que não é secreto, mas se alguém que puder me explicar direitinho como é que como é que não funciona, é secreto e a gente bom. não sabe para onde foi o dinheiro? Como é que não é? E você veja só, por exemplo, lá no não sei que lugar da região do país, do Arthur Lira lá, os kits robótica, por exemplo. Eu aqui no Paraná, eu não vou dizer porque você mesmo não colocou alguma verba de algum parlamentar do Paraná? Que foi para algumas. Não dá para ver. Por esse primeiro levantamento que levou uma semana, a gente não consegue ver se foi ação de kit robótica ou o quê. Para ver esse detalhamento, você tem que ficar aí mais umas 2 semanas de trabalho, talvez, para conseguir ver. Porque lá no lance da kit robótica, lá não sei aonde, na região do Arthur Lira, tipo assim, o município recebeu, para fazer continha rápida, R$ 100 mil, fez licitação para comprar kit robótica para a escola que não tem nem internet, e daí custava 10, gastaram 200, hipoteticamente, e parece que é tudo um mar de coisa que não se encontra e de muita sujeira, vamos dizer assim, né? Sem querer acusar ninguém, porque são todos responsáveis, são todos honestos, né? Mas então, a princípio, né, o parlamentar indicou a emenda, apoiou, beleza, não tem nada de errado nisso, mas daí você tem que ver tudo que está atrás disso. Aquele dinheiro foi pago para o município? O que o município fez com aquilo? Fez uma licitação? A licitação está de acordo com os trâmites de transparência pública, né? O Tribunal de Contas deu aval, como é que foi? A sociedade participou? Né, fez audiências públicas, enfim, você tem que ver, é uma série, né, a máquina pública, assim, né, ela realmente é uma grande máquina com muitas engrenagens, e você tem que ter toda a transparência possível, porque é muito complexo você ver todo esse funcionamento, né, do dinheiro que sai lá da emenda até chegar no ponto final. Eu vi qualquer coisa, porque é muita informação, o trabalho muito grande, de que o Sérgio, como é que é o nome do deputado aqui? Sérgio Souza? Sérgio Souza, o homem do frigorífico aí, que deu um rec-rec aí. Diz que ele foi um dos caras que mais recebeu. Tá aqui, Sérgio Souza, achei agora. 60 milhões e ele recebeu 40 milhões, é isso? Não, é o valor todo que ele apoiou. Aí só o valor que ele apoiou, não dá para saber o tanto que realmente ele conseguiu para os municípios. Mas daí o curioso é que tem uma tabela lá completamente solta no meio do processo do Supremo, que são para municípios do Paraná, mas daí não tem autoria, não tem assinatura, não tem o timbre do gabinete, então não se sabe de qual parlamentar é aquela tabela, né? Porque nem todos da bancada do Paraná apresentaram informações. Tem gente que não apresentou simplesmente porque não apoiou nenhuma emenda. Perfeito. Mas tem gente que apoiou a emenda e não prestou informação porque não se viu obrigado pelo ofício que o Pacheco mandou, né? O Pacheco pediu uma ajuda aos parlamentares. Quer dizer, não é uma determinação legal. Ele faz se ele achar legal fazer, senão não. Sim.
Você chegou a conversar com algum parlamentar do Paraná sobre essa grana toda ou não? A gente optou por não conversar, eu não conversei com ninguém, porque a gente resolveu fazer assim, não, em cima do que é, né, do que é público, do uso do dinheiro público, das emendas que foram apoiadas, a gente quer saber como cada um se comportou. A gente daí optou assim, não ir atrás de um e de outro, justamente porque é tão discrepante, assim, o que um apoiou, quer dizer, mas eu não sei o quanto que ele levou, então nem sei se ele estaria no topo do ranking ou não, né? Então a gente fez só sobre o que está público ali no processo do Supremo. E eu acho que é importante ali a questão dos municípios, né? Que daí dá ali uma visão de como é desigual e como é injusto esse tipo de Não tem um emenda, critério. né? Não tem um critério. Não tem um critério. Então, municípios que têm lá, né, 20 mil habitantes receberam 5 vezes mais do que um que tem 80 mil. Ou então, a Fazenda Rio Grande, que tem 100 mil habitantes e é uma área que necessita de investimentos, né, porque aqui não, na região metropolitana de Curitiba, né, é caracterizada aí por uma população do movimento pendular, né, que vem para Curitiba trabalhar. Então, assim, ela abriga muitas pessoas e precisa prestar muitos serviços públicos, né, mas efetivamente não consegue arrecadar tanto dinheiro, porque a população, em sua maioria, vem para Curitiba, para outros municípios trabalharem, né. Então, Fazenda Rio Grande é um município bem grande, mas proporcionalmente não foi agraciado com tantas emendas como outros municípios menores. Então, o que os parlamentares querem com o orçamento, com as emendas? Eles querem melhorar a vida do paranaense? Como que faz isso? Ajudando quem mais precisa. O serviço público deve ser prestado a quem mais precisa. Onde estão as pessoas que mais precisam? Onde está o IDH mais baixo, as cidades com menor IDH, com menor renda? Você tem que ter tudo isso e fazer uma alocação responsável dos recursos. Não é porque você tem uma base eleitoral ali que você vai apoiar emendas de milhões e milhões para aquele local. Perfeito. A discrepância é tanto, e o registro que o Estadão fez ontem, Rosana, sobre o negócio lá do Bolsolão do lixo, você deve com certeza ter acompanhado no Estadão ontem, o município de Barra do São Miguel, que é chegadinho lá com a Arthur Lira. Esse Arthur Lira é forte, hein? O município recebeu 3 caminhões novos. A cidade tem 9 mil habitantes. Tomara que a cidade tenha tudo que ela precisa. Mas uma cidade de 9 mil habitantes, ganhar de uma vez só 3 caminhões, não é o retrato da discrepância, né? Sim. E nas tabelas a gente consegue ver algumas obras, né? Mas daí para reunir, para tabelar essas informações, é até meio arriscado de falar assim, né? Que para dizer assim, o deputado apoiou uma obra de uma pista de skate na cidade tal. Mas essa pista está sendo construída, né? Ou, por exemplo, o deputado apoiou a compra de colheitadeiras, né? E daí cria uma expectativa no município. Mas e aí, isso está sendo pago, né? E daí o deputado pode dizer, não, eu apoiei, só agora é o orçamento, né? O Paulo Guedes tem que abrir o cofre, tem que liberar o dinheiro, não é culpa minha, né? Mas assim, ele fica, né? Ele vai poder falar que apoiou emendas para aquela cidade. E este ano temos eleição, então vai ser justo o deputado falar que apoiou milhões de emendas, né? Quanto que efetivamente ele conseguiu, e o mais importante, qual foi a efetividade desse recurso, né? Quer dizer, ele realmente ajudou a população e era o que mais precisava ali naquele momento? Não, você está colocando uma coisa que é extremamente murro na cara do povo brasileiro. Antigamente, você, lógico, deve lembrar, os prefeitos, vamos lançar uma pedra fundamental. Faziam um negocinho de cimento lá, demorar 30 anos para ver se... Daí que eles iam correr atrás do dinheiro. Hoje eu morro de dar risada, porque eles terminaram, cara, porque virou tanta chacota a pedra fundamental que agora é ordem de serviço. O prefeito faz uma festa, traz banda para tocar, faz sorta-foguete, vamos para assinar uma ordem de serviço que talvez o
o neto dele vai ver começar a construir daqui 30, 40 anos. É duro, né? Você ficou muito decepcionada? Olha, é mais ou menos como as coisas funcionam, como a gente acompanha há algum tempo, né? Sempre que há uma brecha para um gasto, né, que não é feito de forma muito transparente, aparecem essas coisas, né? Então a gente que cobre política há muito tempo, a gente está assim um pouco habituado com isso, né? Então por isso a gente sempre tem essa, né, essa desconfiança com o setor público, digamos assim, né, com os políticos, né? A gente sempre quer saber realmente as intenções, ou experiência, ou o que o político quer, né, fazer com aquele dinheiro público, que a gente sempre sabe que sempre que dá uma brecha, a tentação é grande. Rosana, eu tenho um parceiro aí, um frentista de posto, que ele diz assim: não existe político inocente. Eu assinei embaixo. Você assina? Olha, eu prefiro que o eleitor leia e faça as suas conclusões. Tá certo. E esse trabalho do blog Politicamente vai continuar em cima desse lance do orçamento secreto? Sim, sempre que tiver alguma coisa nova, assim, ou um pouco mais esclarecedora, né? Porque a gente pode e aceita a conversa com os deputados, com os senadores também, para falar sobre isso. A gente fez um trabalho inicial de mostrar o que estava lá no processo do Supremo, mas ainda há outras coisas para serem abordadas, e a gente vai, enfim, a gente vai atrás da informação relevante para o público, né? Então, o que tiver aí, a gente vai continuar publicando. Olha, eu fiquei muito entusiasmado com o trabalho que você realizou, e aí eu tomei a liberdade de conversar com o Carlos. E espero que eu possa te incomodar mais vezes quando você fazer outras reportagens tão importantes como essa, tá? Agradeço muito a nossa conversa e me fale agora, nesse trabalho que você e o Carlos, para a gente fechar a conversa, que vem por aí no blog Politicamente? Vai continuar nesse trabalho? Porque o pessoal, você já está incomodando gente aí, eu já vi gente reclamando. Esse povo aí está incomodando a gente. O negócio é incomodar, né? Assim, a gente vai atrás da informação. Se não está, né, colocado de uma forma muito transparente, ou se tem alguma margem aí para a gente questionar, né, a eficácia, a eficiência do gasto do dinheiro público, a gente vai questionar, né? Vai mostrar, porque é isso, né? O papel do jornalista é fiscalizar o poder público. Ele já tem bastante dinheiro, verba para fazer propaganda por si. Então, nosso papel é questionar né, aqueles buracos negros, né? Aquelas coisas secretas. Você falou que você acompanha na política antes até do Diários Secretos. Você chegou a trabalhar naquele trabalho, naquele levantamento de Diários Secretos? O Carlos Kovac trabalhou Isso. diretamente. Ele está na Gazeta? Sim, na Gazeta do Povo. Eu fazia parte da equipe, né? E trabalhei na edição de textos e fazendo algumas reportagens de apoio daí depois. Mas estive bem próxima ali, acompanhei o belíssimo trabalho que foi feito, né? Também um grande trabalho de reportagem aí que resultou em mudanças e mais transparência na Assembleia Legislativa do Paraná. E foi realmente um trabalho muito grandioso que ajudou bastante a avançar, né, nesse lance da transparência. Olha, eu fiquei muito feliz em poder conversar com você. Desculpa aí de estar te incomodando, te atrapalhando a tua agenda complicada e corrida. E eu quero dizer para você que eu estou sempre à disposição, se você me permitir, quando você fizer coisa tão grande como essa, que com certeza vai continuar fazendo, eu vou te incomodar para a gente trocar uma ideia. Fique à vontade, estamos aqui para mostrar para o público informação de qualidade. Parabéns pelo trabalho, abraço no Carlos. E, moçada, vamos seguir o blog Politicamente. Eu vou fechar aqui, mas eu vou continuar conversando com você um pouquinho.